permanecendo fiel a Deus em todo o tempo. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um De Jejum com Deus aqui no canal Um Tempo Diário com Deus. Eu sou Letícia Zelinski de Paula e hoje nós vamos começar mais um dia na presença do nosso Deus. Estamos caminhando pela série Os Frutos do Espírito Santo. Já falamos sobre o amor, sobre a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade e hoje chegamos a um fruto que toca profundamente a nossa caminhada com Deus: a fidelidade. Mas o que significa realmente ser fiel? Será que fidelidade é apenas não abandonar a igreja? É apenas continuar orando? É apenas permanecer quando tudo está dando certo? Não. A fidelidade bíblica vai muito mais fundo, vai além. Ser fiel é permanecer firme quando ninguém está olhando. É continuar obedecendo quando não estamos sendo recompensados. É continuar acreditando quando ainda não vemos. É continuar servindo quando não recebemos reconhecimento. É permanecer com Deus quando as circunstâncias mudam. Porque Deus não é fiel somente quando tudo está bem. Deus é fiel o tempo todo. E o Espírito Santo deseja produzir em nós um caráter que reflita essa fidelidade. Abra o seu coração nesta manhã. Talvez Deus está justamente sobre uma área em que você tem enfrentado dificuldade. Talvez você tenha começado muitas coisas e não conseguiu terminar. Talvez você tenha feito promessas a Deus e depois abandonado. Talvez tenha perdido a motivação. Talvez esteja cansado de esperar. Talvez esteja perguntando: Senhor, vale a pena continuar? E a palavra de Deus nos responde: sim, continue. Porque a nossa fidelidade não depende daquilo que estamos sentindo. Ela precisa ser fundamentada em quem é Deus. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 2, 23, nos diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Observe isso. Antes de Deus nos chamar para sermos fiéis, a Bíblia revela que Ele é fiel. Nós aprendemos fidelidade contemplando a fidelidade de Deus. Quando você acordou hoje, Deus continuava sendo fiel. Quando você dormiu ontem, Ele continuava sendo fiel. Quando você atravessou uma luta, Ele continuava sendo fiel. Quando você chorou, Ele continuava sendo fiel. Quando você não entendeu o que estava acontecendo, Ele continuava sendo fiel. As circunstâncias podem mudar. Os nossos sentimentos podem mudar. As pessoas podem mudar. Mas Deus não muda. Ele permanece fiel. Existe algo importante que precisamos compreender. Nós confundimos muitas vezes fidelidade com emoção. Quando estamos emocionados, queremos fazer tudo. Oramos, jejuamos, lemos a Bíblia, queremos servir, mas depois vem um dia difícil, a emoção passa e então precisamos decidir: continuarei sendo fiel? E neste momento que o fruto do Espírito se manifesta. Porque fidelidade não é fazer somente quando temos vontade. Fidelidade é permanecer porque fizemos uma aliança com Deus. É dizer: Senhor, mesmo quando eu não estou sentindo, eu continuarei confiando. Mesmo quando não estou vendo, continuarei crendo. Mesmo quando estiver cansado, continuarei caminhando. Daniel foi fiel quando ninguém estava olhando. Pense, em Daniel estava em uma terra estrangeira, longe da sua família, longe da sua cultura, longe do ambiente que conhecia. E poderia ter pensado: agora ninguém está vendo, mas Daniel continuou fiel. Quando tentaram mudar a sua alimentação, ele permaneceu firme. Quando tentaram mudar a sua identidade, ele permaneceu firme. Quando tentaram impedir a sua oração, ele continuou orando. E quando as consequências da sua fidelidade foi ser lançado na cova dos leões, Daniel não abandonou sua fé. Isso nos ensina algo poderoso. A fidelidade verdadeira aparece principalmente
quando ser fiel tem um preço. Talvez hoje ninguém esteja vendo a sua luta. Ninguém sabe quantas vezes você chorou. Ninguém sabe quantas vezes você pensou em desistir. Ninguém sabe quantas vezes você orou escondido. Mas Deus sabe. E Deus vê a tua fidelidade. Talvez você esteja sendo fiel naquilo que parece pequeno. Continuando a cuidar da sua família, continuando a orar, continuando a servir, continuando a trabalhar honestamente, continuando a perdoar, continuando a buscar a Deus. Não despreze as pequenas fidelidades, porque aquilo que parece pequeno aos olhos dos homens pode ser muito grande diante de Deus. Jesus disse: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. A fidelidade começa nas pequenas coisas. Na palavra que você cumpre, no compromisso que você honra, na verdade que você escolhe falar, na tentação que você decide rejeitar, na oração que você mantém, na palavra que você continua praticando. Existe ainda uma verdade maravilhosa. Nós não precisamos produzir este fruto sozinhos. É fruto do Espírito. Não é simplesmente força de vontade. É obra do Espírito Santo em nós. Por isso hoje nós não vamos simplesmente dizer: eu vou ser mais fiel. Nós vamos dizer: Espírito Santo, produz fidelidade em mim. Porque há dias em que somos fortes, mas há dias em que estamos cansados. Há dias em que a nossa fé parece pequena. E nesses dias precisamos depender do Espírito Santo. E agora, depois de nós ouvirmos a palavra, nós vamos entrar em oração. Mas não será apenas uma oração pedindo coisas. Hoje nós vamos pedir que o Espírito Santo examine o nosso coração. Vamos entregar a Ele as áreas em que temos sido inconstantes, as promessas que começamos e não terminamos, os compromissos que abandonamos, às vezes em que desistimos porque não vimos resultado. E vamos pedir: Espírito Santo, faz de mim uma pessoa fiel. Porque talvez Deus não esteja procurando alguém que comece muitas coisas. Talvez esteja procurando alguém disposto a permanecer. E hoje nós dizemos: Senhor, eu quero permanecer. Eu quero ser fiel. Quero chegar até o fim. Deus, Senhor, meu Pai. Nesta manhã, Senhor, nós nos colocamos novamente diante da Tua presença. Senhor, nós não queremos começar esse dia confiando apenas nas nossas próprias forças, Senhor. Nós precisamos de Ti. Precisamos da Sua direção, da Tua presença. Precisamos, Senhor, do Teu Espírito Santo. E hoje, Senhor, nós Te pedimos: produz em nós, Pai, o fruto da fidelidade. Espírito Santo, examina o nosso coração. Mostra-nos, Senhor, aonde nós temos sido inconstantes. Mostra-nos, Senhor, onde começamos e aonde não terminamos. Senhor, onde prometemos e não cumprimos. Onde dissemos que confiaríamos, mas depois permitimos que a dúvida dominasse o nosso coração. Senhor, nós não queremos esconder nada de Ti. Nós queremos ser transformados. Espírito Santo, faz de nós pessoas fiéis. Senhor, é fácil dizer que somos fiéis quando tudo está bem. É fácil louvar quando recebemos a resposta. É fácil agradecer quando a porta se abre. Mas existem dias, Pai, em que a caminhada fica difícil. Existem dias em que oramos e parece que o céu está em silêncio. Existem dias que fazemos tudo certo e ainda assim enfrentamos dificuldades, Senhor. Pai, existem dias em que o nosso coração pergunta: Senhor, até quando? E é nestes momentos, Pai, que precisamos do Teu Espírito. Senhor, não permita que as circunstâncias determinem a nossa fidelidade. Que a nossa fidelidade seja fundamentada em quem o Senhor é. Senhor, mesmo quando for difícil, eu quero permanecer. Mesmo quando eu não entender, eu quero confiar. Mesmo quando eu não enxergar, eu quero continuar crendo. Eu quero permanecer fiel a Ti, Senhor.
Pai, ensina-nos a ser fiéis também quando ninguém está olhando, quando não existe reconhecimento, quando ninguém elogia, quando ninguém sabe o que estamos fazendo. Que a nossa fidelidade não dependa dos aplausos das pessoas. Que nós não façamos as coisas para sermos vistos, façamos tudo para a Tua glória. Senhor, que sejamos fiéis dentro da casa, sejamos fiéis nas pequenas responsabilidades, fiéis nas nossas palavras, fiéis nos nossos compromissos, fiéis quando estivermos sozinhos, fiéis quando formos tentados, fiéis quando tivermos oportunidade de fazer o errado e que escolhermos fazer o certo, porque o Senhor está vendo. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece aquilo que ninguém conhece. Nós queremos viver de maneira que o Senhor possa olhar para nós e encontrar em nós fidelidade. Espírito Santo, produz em nós fome pela Tua palavra. Não permita que a Bíblia seja apenas um livro que carreguemos, que ela seja um alimento para nossa alma, que aquilo que lemos seja praticado, que aquilo que nós aprendemos seja vivido, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Quando a palavra disser perdoa, ajude-nos a perdoar. Quando disser ame, ajude-nos a amar. Quando disser ore, ajude-nos a orar, Senhor. Quando disser fuja do pecado, dai-nos força para fugir. Quando disser permaneça, dai-nos perseverança para permanecer. Senhor, eu quero ser fiel à Tua palavra. Senhor, ensina-nos também a sermos fiéis às pessoas que colocaste na nossa vida, que sejamos pessoas de palavra, que aquilo que prometemos possa ser cumprido, que a nossa família possa confiar em nós, que os nossos amigos possam confiar em nós, que os nossos irmãos possam confiar em nós e principalmente, Senhor, que o Senhor possa confiar aquilo que deseja colocar em nossas mãos. Livra-nos, Senhor, da inconstância. Livra-nos, Senhor, de começos e de começar muitas coisas e abandonar no meio do caminho. Dai-nos disciplina, perseverança, maturidade, porque sabemos, Pai, que muitas vezes a bênção está do outro lado da perseverança. Senhor, existem pessoas participando dessa oração que estão cansadas fisicamente, emocionalmente, pessoas que dizem, eu não sei se consigo continuar. Pai, hoje nós pedimos, sustenta essas pessoas. Quando as forças acabarem, que o Senhor seja força. Quando a esperança diminuir, que o Senhor seja a esperança. Quando a fé aparecer pequena, fortalece a fé. Quando vier a vontade de desistir, lembra-nos das Tuas promessas. Não permita, Senhor, que abandonemos o caminho por causa de uma fase difícil. Senhor, eu não vou desistir, eu vou permanecer, porque o Senhor continua conosco. O Espírito Santo nos fortalece. Pai, nos ensina a valorizar as pequenas coisas, que sejamos fiéis no pouco, fiéis nas pequenas responsabilidades, fiéis nos pequenos compromissos, fiéis nas pequenas oportunidades. Senhor, porque sabemos que aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito. Não queremos, Senhor, esperar grandes oportunidades para começar a Te servir. Queremos servir onde estamos, com aquilo que temos, da maneira que podemos, hoje, agora, nessa fase da vida. Que a nossa fidelidade seja diária. Senhor Jesus, hoje nós Te entregamos a nossa inconstância, entregamos todas as vezes que desistimos, todas as vezes que começamos e abandonamos, todas as vezes que permitimos que o desânimo nos afastasse, todas as vezes que colocamos as circunstâncias acima da Tua palavra. Nos perdoa, Senhor, nos restaura, nos levanta, nos ajuda a começar novamente, porque a Tua misericórdia se renova a cada manhã. E nesta manhã é uma nova oportunidade de caminhar contigo. Senhor, eu começo novamente, volto para a Tua presença, eu volto para a Tua palavra e volto para os Teus caminhos e eu escolho permanecer. Espírito Santo, toma a nossa vida, os nossos planos, os nossos sonhos, nosso futuro, nosso ministério, a nossa família. Senhor, tudo pertence ao Senhor e nós declaramos, queremos ser fiéis até o fim. Não queremos apenas começar bem, mas queremos terminar bem também, Senhor. Não queremos apenas viver momentos com Deus, queremos viver uma vida com Deus. Queremos
queremos apenas falar sobre fidelidade, queremos ser fiéis. Que o nosso testemunho seja uma vida inteira de perseverança. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é fiel. Mesmo quando somos inconstantes, o Senhor permanece fiel. Mesmo quando falhamos, o Senhor nos chama de volta. Mesmo quando caímos, o Senhor nos levanta. E hoje recebemos uma nova oportunidade. O Espírito Santo produz em nós o fruto da fidelidade, que sejamos fiéis na nossa casa, fiéis na igreja, no trabalho, nos relacionamentos, na palavra, na oração, fiéis quando estivermos sendo vistos, fiéis quando estivermos sozinhos, e um dia possamos ouvir a voz do Senhor. Muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Nós te entregamos este dia, Senhor. Conduz cada passo, guarda a nossa mente, o nosso coração permanece conosco, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Chegamos ao final de mais um De Jejum com Deus e hoje aprendemos sobre o sexto fruto do Espírito Santo, fidelidade. Aprendemos que a fidelidade não é apenas começar, é permanecer. Não é apenas confiar quando tudo está bem, é continuar confiando quando a resposta demora. Não é fazer somente quando somos vistos, permanecermos fiéis, mesmo quando ninguém está olhando. E acima de tudo, aprender que a nossa fidelidade nasce da fidelidade de Deus, porque o nosso Deus é fiel. As circunstâncias podem mudar, as pessoas podem mudar, os nossos sentimentos podem mudar, mas Deus permanece fiel. E hoje você carrega essa palavra no coração, não desista. Permaneça, continue orando, buscando, obedecendo, servindo, confiando. Talvez você esteja vivendo uma fase difícil, mas essa fase não é o fim da sua história. O Espírito Santo continua trabalhando em você. Escreva nos comentários: Espírito Santo, ensina-me a permanecer fiel até o fim. Se essa palavra falou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa de forças para continuar. Inscreva-se no canal Um Tempo Diário com Deus, ative as notificações, continue caminhando conosco diariamente na presença do Senhor. Deus abençoe sua vida. Eu sou Letícia Zelinski de Paula. Este é o canal Um Tempo Diário com Deus e que o Senhor fortaleça a sua caminhada. O Espírito Santo sustente a sua fé, que você permaneça firme em todas as circunstâncias. Que no final da caminhada possamos ouvir do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Deus abençoe você, a sua família e até a nossa janta com Deus. Se o Senhor nos permite, a paz do Senhor Jesus.